Pai, oramos apresentando esta aula aos teus cuidados. Pedimos que, em nome de Jesus, venha o teu Santo Espírito falar às nossas mentes, aos nossos corações. Venha o teu Espírito Santo ministrar poderosamente a cada um de nós. Somos carentes, necessitados da tua bondade, da tua misericórdia, do teu cuidado, Senhor Deus, começando de mim, que muito preciso da tua mão poderosa. Continua abençoando esta classe do curso médio em teologia, Bacharel, a turma do básico, Senhor, os núcleos presenciais, esta escola que é tua propriedade. Eu tão somente sou o teu mordomo, o teu administrador, o pequeno e humilde zelador e cuidador dos interesses desta entidade de ensino. Que o Espírito Santo nos fale, nos ministre, nos dirija, nos oriente em tudo na aula de hoje. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados. A ti te damos a honra, a glória e a majestade. Oramos no maravilhoso e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos os queridos irmãos. Estive ausente por algumas semanas, né, em função do revezamento dos professores, né? Bom, Kleber já se foi, deixando saudades, e aqui estou com vocês. Estou tendo a grata satisfação aqui de rever, porque já conheci o irmão Sidney Matoso, Deus abençoe. Estou também tendo a alegria de conhecer o irmão José Oliveira. Só conhecia pela fotinho dele, né? Aquele santinho que geralmente aparece no profile do WhatsApp, mas ele é mais bonito ali na tela do que na fotinha. Imagine pessoalmente, né? Eu também fui informado pelo pastor Nemuel, pastor deles, que é parente, né, do irmão Robson e do William. Então, se é parente do irmão Robson, do William e do Agrimar, rapaz, é gente bonita na terra, né? Não que os outros não sejam, mas é gente bonita na terra. Quero apresentar aqui, dos 4 novos alunos, 2. Lamento que os 4 não estão todos aqui, mas estão 2. Aliás, todos esses 2 já foram lá atrás no básico em teologia, nossos alunos estão nos dando a grata alegria, né, de estar aqui conosco na continuação desta jornada. Eu vou do mais pertinho ao mais distante. O mais pertinho, entre aspas, nosso irmão João Paulo, né, este jovem irmão ali de azul, grisalho na barba e no cabelo, mas é jovem. Ele faz isso para se disfarçar. Entende, irmãos? Ele procura se esconder da beleza, né? A esposa dele cuida muito bem dele. Conheço o casal estudou conosco. E o nosso irmão William Carvalho, que está ali concentradíssimo, mais concentrado que suco de caju maguari, né? Já conhece aquele suco de caju maguari concentradíssimo na garrafa? Está ali nosso irmão William, concentrado na terra. Gostaria que os irmãos dirão para os nossos novos alunos. Irmão João Paulo, levante a sua mão para o povo conhecer a sua pessoa, por favor. Está ali, irmão João Paulo. E o William, por gentileza, William. Levanta a mão, William Carvalho. Porque agora temos 2 Williams, né? O William Souza está lá bonito na terra, né? Está num cenário diferente, parece que está debaixo de uma cabana, né? Tá tudo de madeira, tudo bonito, né? Tem algum lugar, deve estar, quem sabe, num retiro espiritual. O que nós dizemos aos nossos irmãos que hoje começam conosco, irmão João Paulo e irmão William? O que dizemos para eles? Ó, vou falar para valer. Sejam bem-vindos em Em nome do nome de Senhor. Jesus. Graças a Deus, Amém. depois de Amém. muito tempo, eu ouço uma saudação forte, com poder, com ânimo. Meu Deus, parabéns, vocês agora me fizeram sentir firmeza. Que geralmente é aquele meio vindo fraquinho, frouxo. Bem-vindo, Jesus. Mas dessa feita funcionou. Deus abençoe, irmão João Paulo, Deus abençoe, irmão William. Tá chegando o Orsino. Orsino, tá me ouvindo, Orsino? Seria o terceiro aluno. Orsino, me ouve? Parece que não está me ouvindo ainda.
Ok, vamos aguardar irmão Orsino, né? Irmão Orsino e irmão William, eles procedem de uma igreja aqui próximo de nós, né? 2 horas daqui, né? A Strong Tower Church de Tampa, né? Estiveram conosco vários meses fazendo o básico em teologia, fecharam e agora estão aqui na continuação no médio. Vamos esperar que o irmão Orsino tenha a sua comunicação para que possamos também saudá-lo e dar as bem-vindas. Irmão Orsino, me ouve, irmão Orsino? Não, ainda não me ouve. Quer dizer que ele está ainda com problema tanto de áudio como de vídeo. Bom, e vamos então ao que interessa, porque o tempo já passou, já são 8h30 da noite. Deixa eu ver aqui, alguém está me mandando uma mensagem, de repente é o irmão Orsino. Vamos ver aqui. Sim, irmão Orsino, ele está me ouvindo. Ele aqui está dizendo: ainda estou meio apanhando com tudo. Está sendo, irmão Orsino? Apanhar é normal na vida, né? E mais ainda com um computador novo. Eu sei que o Mocino está estreando, né, um computador novo, então é normal que ele esteja ganhando uma boa surra. Mas depois ele vai dominar, vai domar esse computador e vai estar tudo direitinho, e aí nós vamos conhecer o sorriso. Eu já conheço ele pessoalmente de data, mas no online ele só ficava invisível por circunstâncias contrárias à nossa vontade. Meus irmãos, ainda estou devendo a apostila física encadernada da nossa nova matéria que iniciamos hoje, Hermenêutica e Exegese 2. Eu tive uma grande perda aqui no meu escritório, eu creio que vocês já devem ter lido as postagens. Estou com um grande prejuízo, mas Deus está sendo misericordioso. Eu consegui, no sábado, através de meu filho, comprarmos uma impressora nova. Não era da mesma qualidade, mas é para salvar o pescoço. Então, nós estamos imprimindo, na verdade, amanhã, porque eu cheguei hoje de São Francisco, Califórnia, né? Nós estamos atendendo ali o núcleo presencial todos os terceiros sábados. Foi uma viagem muito complicada de regresso. Era suposto ser uma viagem de 8, 9 horas. Acabou de se tornar uma viagem de 14, 15 horas, com 3 cancelamentos, 3 voos diferentes. Não, não é normal isso. Mas, graças a Deus, estou aqui um pouquinho cansado, mas chegamos. Chegamos e daí não tive o tempo suficiente para trabalhar com a impressão. Então, eu estarei imprimindo amanhã, é uma quantidade enorme, são as apostilas do básico, do médio e do bacharel, que se atrasaram todas. E eu estarei procedendo quarta-feira o despacho de todas elas pelo correio. Então, estou acreditando que entre sexta-feira e a tarde da segunda, se Deus quiser, todos já terão a sua apostila física nas mãos. Quantos já viram que nós postamos em PDF, lá no grupo? Isso, isso. Perfeito. Então já vai salvar um pouco a situação, pelo menos para a aula de hoje. E repito, eu vou me esforçar para quarta-feira já despachar todas elas pelo correio. O único que aqui não vai receber a apostila pelo correio vai ser o irmão João Paulo, né? Que ele está aqui pertinho de mim. O irmão João Paulo vai, acredito que amanhã ou quarta, na medida do seu tempo disponível, ele vai passar aqui e já vai levar a sua bênção, né? Vai ser o primeiro que vai ter a bênção encadernada nas mãos. A matéria que hoje iniciamos, tá lá, irmão João Paulo, é prevenidíssimo, fala sério. Eu tenho que trabalhar com esse homem, né? Tenho que fazer ele meu sócio. Né? Porque homem igual a ele tá difícil encontrar. Não sem menosprezar nenhum de vocês, por favor. Meus irmãos, a matéria que iniciamos hoje, ela é a parte 2 de uma matéria que quem passou conosco, né, o curso básico, vai se lembrar, né? Por exemplo, o William e o Orsino estão fresquinhos, né? Porque eles fecharam essa matéria no curso básico e nós vamos dar a continuação. Parece Orsino e William, estou me dirigindo a eles porque eles recém terminaram há poucas semanas a hermenêutica e exegese 1. Parece que a gente vai chover no molhado. A gente não vai chover no molhado, a gente vai trazer à tona algumas partes que já foram estudadas, claro, e dando a continuidade, fazendo alguns acréscimos importantes. Por isso que é hermenêutica
e exegese 2. Já os demais irmãos, alguns nunca passaram por esta matéria, outros sim, e os que nunca passaram poderão estranhar um pouco, porque esta é a matéria mais importante da teologia. Por que é a mais importante? Porque ela é a chave da correta interpretação do texto bíblico. Eu não posso interpretar nenhum texto bíblico corretamente se eu não tiver um conhecimento, ainda que seja básico ou médio, desta ciência. Ela é uma ciência. Toda ciência tem um conjunto de códigos, um conjunto de princípios. Por isso eu vou pedir aos queridos irmãos redobrada, redobrada atenção em tudo quanto eu falar, explicar, detalhar, chamar a atenção para você fazer um highlight ou reler 2, 3 vezes tanto o texto da apostila como o texto mencionado da Bíblia Sagrada, porque esta matéria ela vai ser uma matéria muito, muito, muito marcante e poderá causar uma pequena dificuldade para alguns que talvez não tenham o hábito de leitura. Não falo isso para assustar ninguém, mas é importante que você redobre todos os seus esforços e atenção sobre esta matéria. Outro detalhezinho, eu montei uma apostila num formato bastante diferente. Como assim? Geralmente as nossas apostilas, elas têm os exercícios lá no finalzinho. Se você correr atrás, né, vai sim ter alguns exercícios lá no finalzinho. Mas se você analisar dentro do PDF que você tem e depois, quando chegar a apostila em papel nas suas mãos, você vai observar que os exercícios estão no meio, ou não, não exatamente no meio, mas no transcurso da exposição da matéria. Eu criei essa tática, isso é uma tática, tá? Vocês entendam isso. Eu trabalho com estratégias de pedagogia, porque eu sou pedagogo formado na universidade, então eu decidi, não, eu vou fazer uma apostila um pouquinho diferente, porque é uma matéria difícil. Por ser uma matéria difícil, então eu vou criar um formato o mais agradável, o mais suave possível. E aí você vai estar fazendo basicamente quase toda a aula exercícios, na medida que eu estou desenvolvendo a leitura e desenvolvendo a abordagem da temática, você vai estar automaticamente fazendo, preenchendo as lacunas e respondendo as perguntas. E o mais interessante que você vai observar nesta matéria e neste tipo de exercícios é que, se você ler com atenção, a resposta do exercício ela está à frente ou um pouquinho atrás daquilo que nós estamos explicando. Então, se você coloca atenção no que estamos falando e lendo, não vai ter nenhuma dificuldade para você responder e preencher os exercícios. Todos estão aqui comigo? Todos estão aqui comigo? Isso, graças a Deus, ninguém está cochilando. Estão cansados, mas ninguém está cochilando, né? Tem aluno que cochila na aula, você pode não acreditar. Eu tenho uns 2 ou 3 que cochilam, estou falando, eles estão assim, literalmente, e um bate a cabeça toda hora. É um negócio assustador. A gente entende, está muito cansado. E aí eu recomendo, quem está cansado demais, nem vem à aula, assista ela gravada, porque não funciona. Está extremamente cansado a ponto de não ter concentração. Vamos então entrar com a leitura. Unidade 1. O que é, por que estudar e onde se aplica a hermenêutica? Aí temos 3 objetivos. Se você está acompanhando o PDF, ó, tem 3 objetivos. Após o estudo desta unidade, nós vamos estar estudando em partes por unidades. Você deverá ser capaz de dizer o que é hermenêutica. Letra A. Dar 3 razões por que é necessário estudar hermenêutica bíblica e relacionar
4 áreas importantes da aplicação da hermenêutica bíblica. Nosso irmão, que pena, irmão Sidney. Que pena. Assista a aula, vai ser importante demais. Senão o irmão vai ter enormes dificuldades na continuidade. Entendo que imprevistos acontecem, poderia acontecer Não é, com não é qualquer um nada demais, comigo. não, mas eu realmente eu preciso. E talvez eu consiga chegar antes de acabar ainda. Mas eu vou acelerar aqui. Faço, faço votos, faço Tá votos. bom. Lamento essa dificuldade, perfeito? Obrigado por ter avisado. Deus abençoe, tudo dê certo. Vamos lá. O que é hermenêutica? Aqui, ó. Número 1. É a ciência que nos ensina as normas e os princípios de interpretação de um texto. Guarde isso. Hermenêutica é a ciência que ensina as normas, que são normas, regrinhas. Se nós pararmos para pensar, quase tudo nesta vida é dirigido e orientado por um conjunto de regrinhas, ainda que pequeninas, né? Seu trabalho, por exemplo, se você trabalha, e eu acredito que aqui todos trabalham, a menos que tenhamos entre nós, eu não tenho informação disso, algum marajá, mas é que todo mundo trabalha, graças a Deus, todo mundo transpira a gota gorda, todo mundo aqui soa, mas eu já tive alunos, 2 alunos marajás, né? Não trabalhavam mesmo, né? Eram filhinhos ou filhos de empresários e não tinham necessidade de trabalhar. Daí, quem passa por essa experiência tem dificuldade de valorizar o esforço do que os outros empreendem nos seus trabalhos. Ou seja, a vida ela é marcada por pequenas regrinhas. Nosso trabalho tem regrinhas, o meu trabalho ainda que eu tenha maior liberdade de trabalho, porque eu sou administrador, eu também tenho que me sujeitar a regras. Servir a Deus na sua obra também tem regrinhas dirigidas e orientadas pela Bíblia Sagrada. Toda essa vida tem algum tipo de regrinhas, ou grandes, poucas, muitas, mas tem. E não é diferente para interpretarmos a palavra de Deus. Para interpretarmos corretamente o que lemos na Bíblia, temos que conhecer as regrinhas básicas. Como é que funciona a correta interpretação do texto bíblico que estamos lendo? Vamos lá, vamos número 2. Todos os livros são diferentes um do outro. Cada livro ou texto contém pensamentos diferentes, construções gramaticais e figuras de linguagem diferentes de outro texto. Tudo isto precisa de interpretação. Aí vem, ó. Primeira lacuna que vamos preencher. Vamos ver quem está ligado. Se você está ligado, a resposta vai fazer assim, ó, saltar na ponta da sua língua. Se você está desligado, você vai começar a coçar a cabeça e a orelha. Então fica ligado. Vamos lá. A matéria que nos ensina a interpretar um texto chama-se. Hermenêutica. Olha lá. Esse homem está ligado. Fala sério. Não, Hermenêutica irmão bíblica, Wilson. né, pastor? Porque a hermenêutica pode ser aplicada em outras áreas também, né? Ô, irmão Wilson. Irmão Wilson iniciou rasgando. Irmão João Paulo, não fica para trás, não, irmão João Paulo. Aqui eu não quero criar competição entre os irmãos, mas irmão João Paulo é mais ou menos parecido com o irmão Wilson. Glória a Só em Deus. formato mais jovem, né? A embalagem é um pouquinho mais dura. Dizendo que o irmão Wilson seja velho, não. Irmão Wilson é mais maduro, mas irmão João Paulo e irmão Wilson são muito parecidos. Só por causa disso, irmão Wilson, ó, 50 pontinhos para começar. Pronto, isso. Vai dormir hoje com um sorriso dando volta aqui nas orelhas. Deixa eu anotar que irmão Wilson já começou rasgando seda. Não para cima de mim, para cima da hermenêutica. É porque também tem a hermenêutica para outras áreas. Então, aqui nós estamos falando da hermenêutica bíblica. Então, você pode colocar na lacuna 2 respostas: hermenêutica ou hermenêutica bíblica. A hermenêutica bíblica ficaria mais específica, né? Porque se trata da interpretação do texto bíblico. Colocou lá, então, hermenêutica bíblica.
Vamos, se o aluno não vingar bem nessa matéria ou na prova, é porque realmente não quer, porque eu estou facilitando o máximo possível. Vamos ao número 3. Hermenêutica. Estou percebendo? Já estou dando uma dica aqui de colher, não de colher de chá, não. Eu não sou mesquinho da colher de chá, vou dar de concha de sopa, aquele conchão grande. Você vai encontrar as respostas, as palavrinhas que estão em negrito. Se você, ler e observar, todas as palavras que estão em negrito, elas são as respostas às perguntas que estão antes ou as que estão depois. Aí eu estou forçando o aluno a ler com atenção exata. Irmão Wilson já deu a dica. É o chamado leitura de retrocesso. Não é? Quando você lê com atenção, você já vai matar a charada, que a resposta está lá na frente. Maravilha. Número 3, então, hermenêutica. Hermenêutica é a palavra de origem grega e significa interpretar. É a ciência que nos ensina as normas e os princípios de Interpretação. interpretação. Ô, William, estou vendo que essa matéria vocês vão bater bola pesado e fazendo gol. Interpretação. Aí Eu sou alguém que me péssimo em conhece, futebol. Gosto. péssimo, mas está jogando bem. Os irmãos que me conhecem, e é um direito se eu dizer isso, já até vou me adiantar o pensamento de alguns. Pastor Luiz Prestes está facilitando demais. Aí tem gato encerrado. Não, irmãos. Eu disse a vocês, por ser uma matéria difícil, eu criei uma tática para facilitar o máximo possível a absorção, a assimilação e a memorização. Porque eu sei que entre os irmãos, e eu falo com muito carinho e respeito, tem irmãos que têm dificuldade na leitura e outros que ainda não adquiriram o hábito de leitura. Mas num curso médio de teologia é necessário esforço para desenvolver um hábito de leitura, porque não tem sentido nenhum um aluno de média em teologia não se esforçar para ler. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Não tem sentido, não faz sentido. É o mesmo colocar um motorista sentado diante do volante e ele não tem o quê? As duas mãos. É muito complicado. Será que o motorista sem as duas mãos ele vai pegar no volante para dirigir um veículo? Acredito que não. A menos que coloque uma prótese ali naquela parte que falta da mão, e mesmo assim vai ter uma certa dificuldade para pegar no volante. A mesma coisa, se o aluno não ainda adquiriu adequadamente o hábito de leitura, vai ter muita dificuldade no prosseguimento do curso médio. Falo com carinho, não para desmotivar a nenhum de vocês, tá? Então, princípios de interpretação do texto. Número 4, interpretação. A hermenêutica é uma ciência no sentido de estudar a teoria da interpretação. Ela possui normas e princípios de estudo bem definidos. É a ciência que cuida da interpretação de um Texto. texto. Ah lá, irmão Agrimar. O Agrimar não deixou passar em branco. Vocês pensam que o irmão Agrimar deixa passar em branco? Ele coloca o dedo lá e coloca a marca dele, ó. Texto, parabéns. O irmão Agrimar tá ligado, hein? Também com essa camiseta de leão. Se ele não Eu ficar falei, ligado, irmão Agrimar, aí eu tenho que falar com o seu pastor, ó. Pastor Noel, fala com o Agrimar que ele tá desligadinho no planeta. Meu Deus, texto. eu Tá falei falando seu anterior, irmão mas o meu fone Agrimar. estava fechado. Repete, irmão Agrimar. Eu falei a resposta anterior, mas o meu fone estava fechado. Igual os irmãos tá aí, ó. Olha a saída de Leão da Montanha que ele dá. O fone dele estava fechado. Isso aí é uma saída de mestre, né? Esse é o nosso irmão Agrima. Tinha que ser, né?
tio do Willie e do Wesley, irmão do irmão Robson, né? E parente do irmão José. Tudo gente esperta, ligada, não deixa a coisa passar em branco. Nota, não confundir hermenêutica com exegese. A hermenêutica é teoria da interpretação de um texto. Teoria. O que é teoria? É algo que não pode ainda ser 100% provado, mas tem regras. Embora não 100% provado, mas tem regras para dar um coerente funcionamento. Já a exegese, procure ter isso bem claro em mente, é a prática, ou seja, a interpretação do texto aplicando as normas e os princípios fornecidos pela hermenêutica. Então, aí facilita a compreensão. Então, a hermenêutica é a teoria que nos ajuda a interpretar o texto. Mas a exegese é aquela outra ciência que nos ajuda o quê? A praticar esta interpretação. Ficou um pouquinho mais claro agora? Isso. Hermenêutica é teoria. A exegese, ela é a prática, que vai nos ajudar o quê? A exercitar a correta interpretação. Número 5, texto. Essas normas e princípios de estudo funcionam como se fossem ferramentas do intérprete, assim como um operário não pode trabalhar sem as suas ferramentas, nós não podemos interpretar um texto sem usarmos as Normas. normas. Não é a irmã Norma, não, tá? Eu tenho uma senhora em Cristo, diaconisa, ela é chamada de Norma, mas aqui não é a irmã Norma, são as normas. Normas ou regras, né, pastor? Ou regras também, tá, importante. Você pode usar aí duas alternativas na resposta: normas ou regras. Se ficar fácil da sua memorização, regras, pode colocar também regras, ou se quiser, pode colocar as duas: normas ou regras. E os e Princípios. os Princípios bíblicos. princípios. Gente, eu tô vendo que o povo vai tirar 100 direto nessa prova. A Não, glória. vai ser bom demais ver todo mundo no médio placando 100. Não vou ter trabalho, muito trabalho para corrigir essa prova. Tá sentadinho aqui, vou pegar a prova do irmão Robson, do José Oliveira, do irmão João, só tô metendo 100, 100, 100. Gente, já estamos começando bem, né? Tô vendo o Kleber ali, o Kleber vai tirar 200. Vai fazer a prova tão bem que vou colocar 200. Que lindo, que lindo. Eu estou lutando para facilitar um máximo e ajudar os irmãos que têm dificuldades. Perfeito. Número 6. Normas, princípios. Sublinhe a resposta certa. Agora vamos pensar um pouquinho mais rápido, ok? Hermenêutica é a ciência que nos ensina qual destas letras é a mais correta, A, B ou C? B. B. Aqui nós temos três letras, né? A letra A, como interpretar a vida pessoal do autor de um livro. A letra B, as normas e os princípios de interpretação de um texto. E a letra C, como redigir um livro. Estão percebendo, irmãos? Eu estou usando a técnica de repetição. Estou repetindo bastante e é de propósito, para que você, aluno, possa guardar um pouco mais na sua memória. Eu sei que aqui, entre vocês, e eu falo com conhecimento de causa, tem uma excelente memória. Por exemplo, irmão João Paulo tem uma memória que, olha, nem quando eu tinha 2 anos de idade eu tinha a memória dele. Falo isso sem medo de errar. Irmão Wilson nem se fala, né? Eu teria que fazer um transplante de medula memorial para entrar um pouquinho aqui dentro, porque está gasta. Minha Kleber memória nem se. funciona, mas eu preciso de um gatilho, professor. Eu preciso de Não, o irmão início. já tem um gatilho enorme aí dentro de si. O Kleber tá ali, ó.
O rapaz do boné simpático, memória dele vai longe. Assim por diante. Todos aqui, graças a Deus, foram abençoados com uma boa memória, menos a minha pessoa, né? Orsino, consegue me ouvir, Orsino? Vamos lá. Ainda está apanhando. O Orsino não consegue abrir o som e nem o vídeo, né? Acho que nós vamos ter que fazer uma videoconferência para ajudar o Orsino a pegar essa benção, né? Que ele está aí nas mãos, está com um computador novo, mas é assim mesmo. No princípio é bem complicado. Então vamos lá. A letra C, como redigir um livro ou texto, mas já assinalamos que é a letra B. A número 7, as normas e os princípios de interpretação de um texto. Hermenêutica é, então, A teoria, não, A vamos lá. ciência, a a, ciência É que nos ensina as normas isto, e princípios de interpretação isto, de ó, textos. tá. Irmão João tá ligado, irmão João agora tomou um copo de café fortalecido e agora ligou. Não estou dizendo que o irmão João estava desligado, não. Ele estava ligado. Só que chega na hora, naquela hora, né? Irmão João, eu já conheço ele. É igualzinho como nós estávamos no presencial aqui em Orlando. Na hora certa, ele aperta o botãozinho e liga forte. Então E vamos lá. eu tinha anotado errado, eu tinha posto também teoria também, só que eu tava checando aqui, não é. A É porque o irmão resposta tá bem no B estava. aqui. É porque o seu botãozinho estava arreado. Agora o irmão ligou o botão, levantou o botão, aí entendeu o mistério. É a ciência que nos ensina o quê? Que nos Normas e ensina o quê? princípios. As normas e os princípios de que interpretação, interpretação, maravilha, de um texto. texto. Gente, eu não admito nenhum aluno do médio tirar nota baixa na prova dessa matéria. Eu não aceito. Acredite. Se tirar alguém nota baixa, eu vou estar assim. Que conseguiu fazer isto? Conseguiu este atrevimento de tirar nota baixa? Não, realmente não acredito. Por isso que esse modelo de exercício parece coisa de jardim da infância, mas não é, irmãos. É como eu já falei, é que eu tenho percebido da parte de alguns dos irmãos muita dificuldade de escrever, de interpretar, mas essa é a razão que eu estou querendo ajudar ao máximo. Estou me desdobrando ao máximo para que vocês possam vingar com produtividade o curso médio em teologia. Vamos passar para o número 8. Está lá a resposta, né? Ciência, normas, princípios, interpretação, texto. Perfeito. Agora, esta perguntinha da número 8, ela tem um caráter um pouco pessoal, baseado em tudo que a gente até agora tem lido, estudado e falado. O que é uma pergunta de caráter pessoal? Aliás, uma resposta de caráter pessoal. Olha aqui, me acompanha aqui, ó. Você já sabe o que significa hermenêutica? É a pergunta. Então dê o seu conceito. Mas para você dar um conceito, você tem que entender que conceito é este. E já batemos bem forte na tecla. Alguém está me acompanhando aqui? Eu fui bastante repetitivo para que você já tivesse em mente o que é hermenêutica. Qualquer um de vocês podem dar um conceito curto, breve, do que você entende por hermenêutica? Eu quero ouvir aqui 4 alunos hoje. Já estou com sede ao pote. Começa pelo irmão Wilson, que lá se voluntarizou. Irmão Wilson. Pastor, eu escrevi que é a ciência bíblica que nos dá as normas e princípios de interpretação do texto sagrado corretamente. Rapaz, já estou vendo o fim dessa história e vai ser bonito. Parabéns, irmão Wilson. Mais alguém?
Vamos lá, irmão Kleber, abrindo aí o seu áudio, por gentileza. Eu coloquei assim, esclarecer, revelar o sentido dos livros do texto sagrado. Repita uma vez, Kleber. Houve uma pequena falha, eu não consegui lhe ouvir. Repita, por favor. Esclarecer, revelar o sentido dos livros e textos sagrados. Excelente, Kleber. Puxa vida, Kleber, agora fiquei até emocionado. Ele foi bem, ele foi em cima da veia, de forma bem sucinta, bem resumida. Um terceiro aluno, por favor, poderia dar o seu conceito de hermenêutica, baseado naquilo que acabamos de falar? Se não houver voluntário, eu vou escolher. É fácil. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Ninguém aqui quer se colocar como voluntário, meu Deus. Então, vou escolher. Eu me baseei na apostila. Eu me baseei Ok, na apostila e do que assim que o senhor enviou essa apostila, eu comecei a ler ela. Mas correto, o correto. que eu tenho visto aqui tem muitas respostas dentro dela. Hum, Mas se eu for dar essa resposta para uma pessoa que está me perguntando, uma pessoa que já sabe de teologia, eu vou responder o que está escrito aqui. Por quê? Porque é o que eu estou estudando. Então, eu respondi, é a ciência que nos ensina as normas e os princípios de interpretação de um texto sagrado, da Bíblia Sagrada. perfeito, perfeito. Foi rápido, curto e objetivo. O quarto e último aluno. Se não se colocar voluntário, já vou esticar o dedo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá difícil voluntário aqui hoje, hein? Papai do céu. Se é para ganhar ponto, todo mundo levanta a mão. Tô aqui, manda para mim. Agrimar. Vamos lá, irmão Agrimar, por favor. Eu tô querendo dar oportunidade mais pro meu sobrinho, pro Robson e pro José, está muito calado hoje. Às vezes incluir no meio Gostei dessa aula dessa aí, ó. tática, mas essa É, tática aí é para tirar o corpo fora. Eu já aprendi eu tô isso vendo, há alguns anos. eu tô, tô vendo até o irmão Wilson, os outros irmãos aí mais quietinhos, deixando eles falar um pouquinho, que está Tá? muito quietinho. Isso chama-se estratégia de tirar o corpo fora. Desculpa, irmão. Essa eu conheço há 50 anos, com muita humildade. Esse filme eu já via, estou vendo ao longo dos últimos 50 anos. Então, não conseguiu me convencer, irmão Agrima. Desculpe, quero, irmão. Lhe amo de paixão em Cristo, mas já saí, como disse o pastor Lemuel, essa não colou, não. Vamos lá. Dê o seu conceito, ainda que uma frasezinha bem curta. O que que o irmão entendeu do que é hermenêutica? Hermenêutica, meu Jesus amado, e a ciência a, da compreensão de textos que formula, meu Jesus amado, eu tenho que ler, tá? Senão eu não vou conseguir, não. Mas não consegue, na sua mente, ter uma frase formada ou tem muita dificuldade ainda? Não, eu acho que não é eu traria como uma arte de interpretação de um texto. Fácil demais, viu? A arte de interpretação de um texto. Mais fácil do que isso, irmão, nem eu lhe dar um sopro debaixo da sua orelha, com todo respeito. Poderia dizer que é uma disciplina também, pastor? Uma disciplina, isto, uma cátedra, já é um termo mais elevado, mas disciplina se encaixa perfeitamente bem. Irmão, ficou claro, pelo menos neste início, nessa introdução, isso aqui é só uma introdução, do que se trata a hermenêutica bíblica? Uhum. Ficou isso. E tem que ficar bem claro, porque daqui a pouco a gente vai passar para a exegese, para a gente então entender as diferenças, certo? Perfeito. Então, o conceito já foi dado, o mais prático, mais objetivo possível. Número 9. É a ciência que nos ensina as normas e os princípios de interpretação de um texto. Essa é a resposta da número 8. Vejamos agora por que é necessário estudar a hermenêutica bíblica. Antes,
você seria capaz de dizer o que é hermenêutica bíblica? Estão percebendo que eu estou forçando a repetição, praticamente o que já foi falado, tá? Aí você preenche aqui em cima daquilo que já foi repetidas vezes falado. E o que foi falado aqui de forma repetida é a ciência que nos ensina as normas e os princípios de interpretação da Bíblia. Acertaram? Maravilha! Então, isso não pode fugir da mente dos irmãos. Alguém me perguntaria, ou pode me perguntar até mesmo aqui agora na aula, mas já me antecipei aqui no ponto 2, em algarismos romanos. Por que estudar a hermenêutica bíblica? Encontramos 3 razões principais. Número 1, por causa da natureza especial da Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Letra B, porque de várias maneiras os homens são diferentes entre si. E letra C, porque o pecado corrompeu na mente humana e ainda exerce a sua influência limitando-a. Quero aqui dar uma pausa, bem rapidamente, e vamos aos slides, tá? Antes de nós entrarmos na natureza especial da Bíblia, porque a Bíblia é um livro especial. A Bíblia, irmãos, não é um livro qualquer. Muitos têm a Bíblia como um livro parecido com qualquer outro, mas a Bíblia é um livro único. É um livro incomparável. Não podemos comparar a Bíblia com nenhum outro tipo de livro. Não faça isso, porque a Bíblia ela é singular. O que quer dizer singular? Ela é única nas suas características. Não existe nenhum livro no universo que se pareça com a Bíblia. Vamos então aos slides, que eu quero entrar em alguns pormenores que não estão, não é, na nossa apostila. Sim, estão de uma certa forma, mas eu quero colocar de forma o mais objetivo possível no formato gráfico. Ok. Todos estão enxergando os slides todos, e isso, é importante que todos estejam enxergando. Lembrando que estes mesmos slides estão lá no grupo, vai lá no grupo, faça o download, baixe os slides, está no formato PDF, baixe. É importante que você salve estes slides, importantíssimo, porque ele vai lhe ajudar a entender a matéria melhor. Vamos lá. A hermenêutica bíblica, ela é tão importante que ela abraça 5 divisões diferentes da teologia. Está aqui, ó, na telinha. Ela abraça a teologia prática, a teologia exegética, a teologia bíblica, a teologia sistemática e a teologia histórica. Vamos explicar um por um. Vamos fazer agora uma revisão. Hermenêutica são os assuntos que estão na apostila, e aqui eu resumo para vocês da seguinte maneira: uma introdução, já demos essa introdução. Os sentidos das Escrituras, o contexto das Escrituras, as traduções bíblicas e a hermenêutica material. Vamos avançar um pouquinho. Já demos a definição da hermenêutica, seus propósitos. Vamos falar um pouquinho das suas funções, das suas divisões, das diferenças entre hermenêutica e exegese. Aí vem uma outra palavrinha parecida, mas diferente. Implicações do uso da preste atenção, exegese, não exegese com X. E a hermenêutica e a Bíblia Sagrada. Definição de hermenêutica, do verbo hermeneuem, interpretar.
e do substantivo hermeneia, que quer dizer interpretação. São palavrinhas gregas, tá? Hermeneuem e hermeneia. A hermenêutica é a ciência da teologia exegética, que se ocupa da compreensão de textos e que formula, estuda e critica os métodos de interpretação e o modo de aplicá-los corretamente. Teologia exegética. A teologia exegética é a disciplina da teologia que procura compreender o texto das Escrituras dentro de seu ambiente original. Entre as diversas ciências relacionadas com a teologia exegética, podemos descrever, letra A, o estudo das línguas sacras, a importância do hebraico e do grego, o estudo dos manuscritos, os códices e pergaminhos, a crítica textual, que é o trabalho para reconstruir o texto original dos manuscritos, e a hermenêutica em si, que formula regras e ensina os métodos de interpretação de textos. Compreensão de textos. A hermenêutica é a ciência da compreensão de textos. É possível ler um texto das Escrituras e não compreender o sentido da mensagem do texto. Foi o caso do eunuco ali em Atos capítulo 8, verso 30 ao 35. Aí eu vou destrinchar aqui para vocês, ó, muita atenção. Gnostikes é uma palavra grega que está dentro deste texto de Atos. Você não vê em português, mas está dentro do grego original. Gnósticos, compreendes? O que vês, agnósticos, lendo? Como entenderei se alguém não me guiar ou liderar? Hodgsei. Então, hermenêutica é a ciência de interpretação que propõe-se conduzir, liderar ou guiar o estudante das Escrituras na compreensão do texto bíblico. Vamos a um rápido exemplo, irmão Sidney, muito bom. O irmão foi igual o The Flash. Parabéns, olha, fico feliz que as coisas puderam ser resolvidas. Abra lá comigo um texto muito simples, pelo menos eu entendo que ele é simples. Talvez para você não seja. Mas se não for, ele vai ter que ser o mais simples possível na interpretação. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós vamos fazer várias demonstrações de textos para avaliarmos até que ponto estamos entendendo o que estamos lendo. João, capítulo 1, Evangelho, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Vou esperar que todos estejam o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Todos encontraram? Todos? Maravilha. Vou ler então, devagar, 2 vezes. E aí vou fazer algumas perguntinhas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vou ler de novo o texto, para que fique bem claro nos nossos ouvidos e na nossa mente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
Vou escolher aqui agora o aluno, né? Porque parece que os voluntários hoje não estão animados. Então eu vou ter que escolher. William. Não, William Souza, desculpe, que quando eu Vai tenho ter que que falar agora o especificar William, tem que agora. mencionar, especificar. Obrigado. Já pensou em entrar mais 3 Williams aqui? Aí vai ser um negócio complicado. Eu já tive no passado uma classe com 9. 9 Williams. Será que nós vamos ter esse mistério aqui? E 16 Joões, dos quais 8 João Paulo. É brincadeira. Eu tinha que chamar João Paulo da Silva, João Paulo Ricardo, João Paulo Menezes, João Paulo de Oliveira. Era muito João Paulo na vida. Graças a Deus, por enquanto é só um só João Paulo. Então fica mais fácil. William Souza. Esse texto, a que ou a quem ele se refere? Ou está falando de quem exatamente? Se é que tu entendeste. Se não entendeste, não há problema. Estamos aqui para aprendermos juntos. Está falando de Jesus? Do Senhor Jesus. Olha só, William Souza, parabéns, está falando do Senhor Jesus. Por quê? Qualquer um de vocês podem me responder. Aí nesse texto tem uma característica que aponta diretamente para a pessoa de Jesus. Se William Souza, que fala de Jesus, ok, mas qual é a razão que nos leva a interpretar o que acabamos de ler? O que está dentro desse texto que aponta para o Senhor Jesus? Qualquer um pode responder. O verbo. O verbo. Agora, não querendo chover no molhado, o que é verbo? Vamos lá. Pode ser irmão João Paulo, se quiser responder, ou um outro aluno. Por que o verbo está ligado com a pessoa de Jesus? Porque é um tipo de ação. Ação. Exatamente. Porque o Senhor Jesus é a expressão da ação de Deus. Se quiser anotar, é importante. Verbo, porque Jesus é a expressão da ação ou das atitudes de Deus. Um verbo não fala de uma ação, não fala de algo em movimento. Então, esta palavra verbo na Bíblia e, sobretudo, no Novo Testamento, ela está ligada, relacionada com a pessoa do Senhor Jesus. Muito bom, irmão João Paulo. Irmão João Paulo não se esqueceu de hermenêutica e exegese 1. Está ligado. Ligadíssimo. Ó, gente, não deixa o irmão João Paulo ficar para trás, não, nem o irmão Wilson. Vamos a um outro texto para a gente detectar aqui o que dele interpretamos. Salmo, deixa eu ver se ele é o 37 ou 34. Só um momentinho, que às vezes eu me confundo. Só um momentinho. Se é o 37 ou o 34. Um momento. 34. Abra comigo no Salmo 34. Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Todos encontraram? Salmo 34, versículo de número 7. Quantos encontraram? Todos? 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra, ou os livra. Irmão Sidney, dirijo-me à sua pessoa e pergunto: o que esse texto aqui está nos falando? O que ou de quem esse texto está nos falando? Se for possível responder-me esta pergunta.
Se não puder responder ou não sabe, não há problema. Estamos aqui para juntos aprendermos. Somente o irmão Sidney, quero ouvi-lo. De que ou sobre quem fala este texto? Aí, pode ser que eu esteja errado, mas no caso aqui, o anjo do Senhor é como se estivesse referindo a ele próprio, ou não? Pense um pouquinho. Acredito que o irmão já deve até, nas escolas dominicais que eu já vi o irmão ministrar, pode ser que o irmão se lembre e de momento não está trazendo a memória. Se não conseguir se lembrar, tranquilo. Aí eu deixo para um outro aluno Eu entendi que responder. seria um mensageiro, seria como um mensageiro, falando de um mensageiro, no Sim, caso, uma notícia. perfeito. Está ligado ao mensageiro, mas se refere exatamente a quem, então? Que mensageiro é este? Eu Não teria consegue se que, lembrar. eu Perfeito. teria que um tempo. Irmão Wilson. Perfeito, irmão Wilson. Não consegue se lembrar. Alguém aqui quer se arriscar? Parece que eu peguei um pouquinho pesado agora. Kleber levantou a mão. Peraí, vamos deixar o Kleber. O Kleber, desculpe, o Kleber eu conheço há algum tempo. O Kleber tem dessas coisas interessantes, né? O Kleber deixa todo mundo ficar à deriva. Quando o barco afunda, chega o Kleber com a corda e puxa e levanta todo mundo. Vai lá, Kleber. Pastor, pelo que eu entendi aqui, está se referindo aos anjos mesmo, aos anjos do Senhor, porque ele direciona os anjos celestiais para nos proteger também, ou não? Seria algo de se não fosse por causa de duas características que esse texto está nos mostrando. Irmão Sidney já está começando a se lembrar. Então me dê a resposta mais completa, caso consiga. Está começando. Ninguém quer se arriscar, irmão Wilson, irmão José, irmão João Paulo. Vamos lá, irmão João Paulo. É, a palavra para anjo aí no hebraico, ela é chamada de malar. Vá Malar quer lá. dizer um mensageiro, mas também quer dizer o próprio Senhor acampando ao redor daqueles que o temem. É uma ação teofânica do Deus vivo. Faltou um detalhezinho. Eu acho que Fala tudo. ele tá falando do próprio Deus, mas na pessoa de Jesus, Isso, minha William isso, opinião. Carvalho, isso que William faltou. Carvalho, Cinquentinha, William cinquentinha. Carvalho arrebentou a boca de 10 balões. Aqui é uma cristofania. Pastor, eu nunca ouvi falar dessa palavra. Então você vai anotar. É uma cristofania. O que que é uma cristofania? É uma manifestação pré-encarnada do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Preste atenção comigo. A Bíblia inteira fala sobre a pessoa do Senhor Jesus. Repito, a Bíblia inteira fala sobre a pessoa do Senhor Jesus. O detalhe é que no Antigo Testamento você não vai encontrar Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré. Você não vai encontrar. Você vai encontrar o Messias, o ungido ou o anjo do Senhor. Anote isso aqui, ó. O, não o anjo do Senhor. Olha lá na sua Bíblia, se neste texto do Salmo 34:7 a palavra Senhor está todinha ela em maiúsculas. Confira lá e me avise. Tem que aparecer a palavra Senhor toda em maiúsculas. O S, o E, o N, o H, o O, o R. Quando está tudo em maiúsculas, está se referindo à palavra hebraica Yahweh. Então, Malak Yahweh, que seria a tradução no hebraico, é o anjo do rosto ou da face do Senhor. Quem é esse mensageiro
na face do Senhor Jesus Cristo. Anotado? Isso aqui é importante. O anjo do Senhor. Não é um, é o. Artigo definido masculino. E o Senhor aí tem que estar tudo em letras maiúsculas. Irmão João Paulo levantou a mão. Solta aí a sua dúvida ou pergunta. Sim, Êxodo, capítulo 20 fala disso aí que o senhor falou. Eu não estou lembrado do versículo agora, esqueci do versículo. Mas, Êxodo capítulo 20. Vamos lá sim, em é onde que ele Êxodo fala dos capítulo. 10, Dos tá 10 dando os mandamentos para. mandamentos. Aí ele fala do Senhor, e como o rosto do Senhor, quando os judeus leem esse texto, eles não conseguem aceitar a Jesus, porque ele pensa aí que está falando somente de Deus, o Pai, mas ele está falando também da, tá falando É, também de Cristo. eu acredito que não seja o capítulo 20, porque eu estou aqui olhando, aparece sim a palavra Senhor. Mas para afirmarmos que Jesus está aqui nesse contexto, tem que aparecer a expressão o anjo do Senhor. Não, é Mas tipo não assim, aparece. é que eu estava vendo uma explicação de uma vez, uma historiadora, ela é chamada Sonia Waters, ela é de Sim, Israel. já ouvi falar dela, já ouvi falar E, dela. e quando ela evangelizava os judeus, ela falava desse jeito assim: em Êxodo 20, você não consegue ver, mas porque a sua face ainda está tampada ainda com aquele véu. E ela explicando isso para ele: não, mas vocês são idólatras, porque você deixou o Deus de Israel para poder adorar Jesus. E ela falando que contando o Talvez ela, testemunho. ela, ela usou essa abordagem de forma comparativa e alegórica, mas não literal. Porque deixa eu lhe mostrar, Uhum, deixa eu lhe mostrar aqui em Êxodo capítulo 20, quais são os versículos onde aparece a palavra Senhor em letras maiúsculas. Tá lá. Versículo 2. Eu sou o Senhor. Aí tá Yahweh, em hebraico. Depois eu vou no versículo 5. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, de novo, em letras maiúsculas, Yahweh. Depois eu vou no versículo. 7. Só tem 7. Não tomarás o nome do Senhor, Yahweh, de novo, teu Deus, em vão, porque o Senhor, de novo, Yahweh, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Depois o versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, de novo, Yahweh. Depois o versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, Yahweh. Depois, 12, 13, 14, 15, 22. Então disse o Senhor, Yahweh, a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel. Depois do 22, não temos mais nenhuma menção do nome Senhor, mas aí necessariamente não está falando de Jesus. É o que diferencia. Quando o texto aparece o anjo do Senhor, aí sim é declaradamente a manifestação de Jesus. Quando aparece só o Senhor, ainda que em letras maiúsculas, lembre-se que a palavra hebraica Yahweh, aí pode estar se referindo unicamente ao Pai ou, de maneira oculta, e os judeus não conseguem entender isso, a Trindade. A Trindade. Aí pode estar oculto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a cristofania, note, ela só é revelada com a expressão o anjo do Senhor. Perfeito? Vamos a Amém. um outro texto, vamos a um outro texto que também requer o conhecimento da hermenêutica para a devida interpretação. Mateus capítulo 24, versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 14.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Excelente William Carvalho. Perguntinha. A que Vale ponto, vale exatamente. ponto. Tranquilo, vale ponto, claro, claro. William Carvalho não é judeu, não, mas já aprendeu conosco a trabalhar no leilão de negócios de pontos. Pensa num camarada Eu já. acho que a turma da Strong Tower já é famosa pela negociação, né? Então a gente tem que manter aqui Concordo com a o Samba. fama. Pena que o Ossino não pode hoje falar, pena que o Marcos Tavares não apareceu por aqui, porque eles são excelentes para negociar, né? O irmão Marcos, então, com o William, meu Deus, dão a mão junto, parecem duas empresas judias na face da terra, né? Vinda lá de Manhattan. Vamos lá. Valendo 50 pontos, pronto. O William jogou, gostei da ideia. A que exatamente se refere esse texto? Mateus 24:14. A que? Se é que alguém está entendendo o que acabou de ler. Que não é mistério você não entender. Estamos aqui para aprendermos juntos. O João Paulo já levantou a mão. Ele quer já pegar a fatia. Já está roubando a fatia do William, tá certo. O mundo é dos espertos. Não, eu deixo para ele. É a vez dele? Pode responder. Pode ficar à vontade, irmão, pode ficar à vontade. Ó, A mim ó, não, que eu não quero passar na sua abraça. frente. Irmão João Paulo, ó, De a forma sua alguma. camiseta hoje, ó, a camiseta do irmão João Paulo, Can I pray for you? Ó, ele tá na unção da oração, então ele já pegou o resultado. Fala lá, irmão É, João Paulo. Pô. baseado no que eu estudei na escatologia, que foi uma das últimas classes, eu lembro que tem três evangelhos. Evangelho do reino, evangelho da graça, evangelho do reino, não, quer dizer, evangelho do reino, evangelho da graça e o evangelho eterno, que vai ser pregado na grande tribulação. Então, eu penso que esse texto aqui ele está referindo que esse evangelho vai ser pregado por testemunho de todas as nações, e está falando aí de que os anjos vão pregar, que fala lá em Apocalipse. Não me lembro, não Aí me já lembro o tá vindo tão bem. versículo, nem o capítulo que fala, mas eu sei que está escrito lá em Apocalipse Concordo com que o os anjos William vão pregar o Carvalho. evangelho. Tava indo tão bem, irmão João Paulo. Irmão João Paulo ia dar um glória Ai, aqui ai. na tela tremer, mas o irmão deu uma escorregadinha sem perceber. Que pena, irmão. Ele fala ali do evangelho do reino, né? Que vai ser o pregado pelos judeus na tribulação. Ah, está falando do E evangelho do reino. passado, né, esse período, aí Ah, virá tá. o fim. E aí esse fim ali, no caso, acredito eu, que ele Ô, se João Eu Paulo, refira troquei os evangelhos, eu ao fim do troquei. trocou os governo dos evangelhos. homens, Olha o né? E aí problema de inicia esse trocar os governo de evangelhos. Gente, Cristo, não né? troca, Logo após não troca os evangelhos, não é. troca a sua esposa, só troca os seus sapatos e a Mas sua foi camisa. quase lá. Ah, Vale William, ele não 49 no meu ponto de vista, foi bem não, eu assim. dou pro William 50. Meu Deus, o William arrebentou Não, mas o agora. irmão João Paulo merece ali, mas pelo menos o quase na beiradinha, porque foi bem em Um cima, foi bem em esforço, dou cima. 30 pro irmão É, João Paulo. Tá bom, irmão João Paulo? eu troquei aqui, porque aqui, na verdade, ele fala do Evangelho do Reino. E eu esqueci de ver. Mas no Apocalipse Esqueceu fala que bonito. vai ser Mas pregado para não por último, deixar o né? irmão João Paulo triste, para não Por deixar último sua é do esposa, Eterno. para Sim. sua esposa irmã Pamela não dizer, João, tu fizeste uma mancada, metiste la pata. Então dou para o irmão João Paulo 30 e para o irmão Eita, William glória. Carvalho 50. Ó, anote aí, aí está se referindo ao Evangelho do Reino, que as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 vão pregar na tribulação. É como o irmão João Paulo falou, só que ele trocou. São três tipos de evangelho: o evangelho da graça, que é a igreja que tem pregado até o dia do arrebatamento; o evangelho do reino, que está na responsabilidade das duas testemunhas de Apocalipse 11, que eles serão os pregadores da tribulação; e o evangelho eterno,
que será pregado por um único anjo no final da grande tribulação, de acordo com Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Eu estou lançando aqui alguns textos para os irmãos observarem como é importante termos a visão da correta interpretação. Vamos mais um E texto. Hoje eu vou quero. só eu- mais um. E por ainda tem favor, a por favor. pegadinha, né? Que a gente briga ali com. A gente briga não, né? Que existe uma certa divergência ali com os nossos queridos irmãos presbiterianos. Né? Aí virá o fim. Que fim, né? É o fim do mundo, vai acabar tudo, vai. O que vai Uhum. o fim aí que ele se refere nessa daí? Exato, exato, exato. Se cria essa situação, esta polêmica que entre nós ela é desnecessária. Ela é Sim. desnecessária, ela cria um conjunto de dificuldades, não é verdade? Perfeito, perfeito. Vamos a um outro texto. Ageu 2:9. Ageu 2:9. Ageu capítulo 2, versículo 9. Quem pode ler para mim Ageu 2:9? É um texto também conhecido, pelo menos para mim e alguns dos irmãos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Perfeito, irmão Agrimar. Vou pedir a bondade do irmão Agrimar. Eu já estou querendo dar pontinho para o irmão Agrimar. O irmão Agrimar está ali com uma camiseta tão bonita, mas tem que abraçar. Depois eu vou jogar também para o irmão Robson para ele não ficar triste. Para ele ir para a cama também feliz, com aquele sorriso, né? Como vocês são irmãos, também tem que levar um pouco do prêmio para casa. Irmão Agrimar, o que o irmão entendeu deste texto? Não é obrigado, porque estamos aqui estudando a hermenêutica, não é verdade? Ou reestudando, né? Não, eu quero acreditar que o irmão lá no básico em teologia com o pastor Nemuel já passou por esta matéria, acredito que sim, né? Porque eu vi lá o seu histórico. Mas vamos ver se o irmão se lembra, pelos princípios da hermenêutica e exegese 1, o irmão se lembra a que se refere esse texto. Consegue se lembrar? Estou tentando, mas me abraçou sem me apertar, hein? Se quer, eu aperto um pouquinho ao irmão. Está ligado à nação de Israel. É o que eu posso lhe dizer. Uhum. Esse texto está ligado 100% a um evento importantíssimo da nação de Israel. A construção do templo, do segundo templo, Não. Do templo, sim, mas não do segundo. Provavelmente o irmão fez igualzinho o irmão João Paulo, trocou. Começou bem, mas por alguma razão trocou os templos. Irmão Wilson, Do quer tempo, arriscar? Houve uma falha, o irmão falou e o seu som foi cortado. Repita de novo. a construção do templo de Jerusalém. Qual deles? São quatro. Já estou dando quase a resposta na boca de vocês. Quatro. Qual deles? Não me lembro, pastor. Não se lembra. Ele se refere aí do tempo do milênio, né? Que vai ter a glória maior do que dos anteriores. Templo do O Milênio. quarto, William né? já não vou dar mais ponto, porque senão o William arrebenta a boca do balão e Aí aí eu não já faço vai, né? O prova, William mas já pode vai dar, cair não na fica tímido, não. isenção. Esse é o templo do milênio. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Preste atenção, gente. Temos que ler o texto. A glória desta última casa. Aqui está falando de casa, anota comigo aqui, está falando de última. O que é casa dentro deste capítulo 2 de Ageu? É o templo de Israel.
Como é que eu sei que aqui está se referindo ao templo de Israel? Vai lá comigo no versículo 4 do capítulo 2. Capítulo 4, perdão, desculpe, versículo 4, capítulo 2 de Ageu. Ou seja, vamos andar alguns versículos atrás. Nós lemos o 9. Então vamos ler o versículo 4 de Ageu 2. Ageu 2, 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Agora dá uma olhadinha no 3, um versículo atrás. Quem entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória? Anote isso aqui, ó. E como a vedes agora, não é esta como em nada em vossos olhos, comparada com aquela. Então anote aqui, ó. Aqui quando se fala de casa, está falando de templo. Por isso que eu pedi para vocês lerem o versículo 3 e o 4. Porque o 3 e o 4 vai nos ajudar a entender que aqui a palavra casa está ligada a templo. E esse não é um templo qualquer, é o templo de Jerusalém, de fato. Quando estudamos a história de Israel, descobrimos que são 4 templos que estão narrados na Bíblia Sagrada sobre a história de Israel. Querem anotar os templos na ordem cronológica? Primeiro templo de Israel, qual foi? O templo de Salomão. O segundo, de Zorobabel. O terceiro, o qual será levantado breve pelo anticristo, ou em honra ao anticristo, de uma certa forma, correto? A honra será para Deus, mas o anticristo vai autorizar o levantamento deste terceiro templo. E o quarto e último templo de Jerusalém será o templo do milênio. Agora vem aqui comigo, presta atenção. 4 templos em Jerusalém, na ordem: Salomão, templo de Zorobabel, o templo autorizado pelo anticristo a ser levantado e o templo do milênio. Qual desses 4, segundo a Bíblia, recebem ou receberam a glória de Deus? Só o de Salomão, o primeiro, ou a primeira casa, e o último, a última casa, a do milênio. Os 2 outros, não. O de Zorobabel não recebe a glória de Deus, recebe a águia romana. E o terceiro, que será autorizado pelo anticristo a ser levantado, muito menos. Então, este texto está falando do que exatamente? Do templo do milênio, cuja glória será muito maior ali em relação ao primeiro. Mas aonde está escrito na Bíblia a manifestação da glória de Deus na primeira casa? Segundo livro das Crônicas, por favor, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Versículos 1, 2 e 3. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 1, 2 e 3. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu
e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Versículo 3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Anotaram então? A glória da primeira casa. Primeira casa qual foi? O Templo de Salomão. E aqui prova quando veio esta glória na primeira casa, ou no primeiro templo de Jerusalém. Então, a glória da primeira casa, não, a glória da última casa. Ah, esse que está lá em Ageu. Então, a glória que vai descer no templo do milênio, última casa, será maior do que a primeira, ou seja, o primeiro templo. Alguém está entendendo, gente? Alguém está entendendo? Isso é hermenêutica, é saber interpretar o pano de fundo para não dar problema. Outro texto, hoje só estou jogando uns textos parecidos ou um pouquinho difíceis, mas para vocês entenderem a importância da hermenêutica. Vamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Quem pode ler para mim Gênesis 2:7? Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Vou ler esse texto de novo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O que entendemos deste texto, irmãos? Vamos lá. E não me diga que não entendi nada. Até você pode dizer, não entendi nada, pastor. E você acredita que eu fiz essa pergunta a um aluno lá atrás, há uns 2 anos, quando estávamos estudando essa matéria? E ele, sendo pastor, admitiu, pastor, nunca entendi esse texto. Em parte me surpreendeu, porque é um pastor. Estranho, né? À frente de uma igreja, uma congregação em Massachusetts, mais de 200 membros. E ele confessou, eu leio esse texto há mais de 25 anos e nunca entendi esse texto. Pastor de igreja. Estranho? Eu Um permito pouco. falar? Sim, sim, por favor. É, eu estava tentando explicar isso para minha filha, foi ontem. Ela me fez uma pergunta, eu não esqueci a pergunta, mas foi relacionada à criação do homem. Certo. E eu falei com ela, eu esqueci qualquer pergunta, mas é muito relacionada com isso. Eu falei com ela, ó, Deus, quando ele fez o homem, ele baixou, fez aquela escultura ali do homem ali e soprou vida nele. Por isso que o homem tem vida, você respira Deus. Eu falando para ela, você ficar, eu creio que é menos de 4 minutos, eu não creio que dá. Se eu ficar sem o fôlego de vida, sem esse ar que eu respiro, durante 1 minuto, eu fico doido. Eu não consigo. Eu Sem não aguento dúvida. segurar a respiração por muito tempo. Eu creio que o apóstolo Paulo falou disso, que nele nós vivemos. Mas aqui, sem fugir do assunto, né, ele está falando da criação do homem. Ele está falando como ele está explicando como ele criou o homem. Que ele fala, É então aqui. formou. Então ele está falando que Deus formou esse homem do pó da terra.
E depois que ele formou ele fez assim, ó, ele soprou vida nele. Sem dúvida. Mas aí tem um lado muito especial, particular e único, que a maioria lê esse texto e definitivamente não entende o que está lendo. Eu já falei dessa matéria no básico em teologia e eu acredito que alguns alunos se esqueceram. Então, alguns de vocês que já passaram por lá se esqueceram. Anote aí, o que esse texto está nos falando? A chave da correta interpretação está nas últimas palavrinhas do versículo 7. O que diz lá? E o homem foi feito alma vivente. Ninguém percebeu que algo aqui que nos chama a atenção? Uma coisa é eu falar alma, e outra coisa é eu falar alma vivente. A Bíblia nunca erra quando ela coloca palavras mais específicas. O que é alma? Vamos partir do princípio. O que é alma? É um conjunto imaterial do nosso ser, que envolve mente, emoções e vontade. Vou repetir para você anotar. Alma é a parte imaterial, ou seja, que não está envolvido matéria, que não está envolvido algo que eu possa tanger, tocar, que envolve mente, emoções e vontade. Isto é a nossa alma. Cada um de nós temos uma mente. Kleber da Silva tem a sua mente. Nosso irmão José de Oliveira tem as suas emoções. Nosso irmão Robson tem a sua vontade. Cada um de nós temos algo diferente entre a nossa mente, emoções e vontade. E estes três fazem parte de um conjunto que a Bíblia chama de alma. Mas aqui o texto usa pela primeira vez, e você não vai encontrar muitas vezes no Antigo Testamento, a palavra alma vivente. A diferença está onde? No vivente. E aí? O que significa isso? Espírito. Oh. Então Deus soprou no homem a eternidade. Aí eu não vou entrar em maiores detalhes, porque isso vai render mais que túnica de batismo e mais do que massa de pão. Quando estudamos o livro do Gênesis, o que eu vou dizer parece uma teoria, mas está provado agora. Anos se passaram e toda a teoria ela passa pelo filtro da provação ou da reprovação. E depois de mais de 2000 anos de estudo, se descobriu que, número um, o nosso planeta Terra passou por duas criações. Número dois, existem, à luz da Bíblia, dois jardins do Éden. Alguém sabia disso? À luz da Bíblia, existem dois jardins do Éden. Alguém? Quem não sabia disso? Seja sincero. Eu não sabia, pastor. Tem dois jardins do Éden. Que? Na próxima aula eu vou entrar com um pouquinho mais de detalhes, mas já vou adiantar para você. O primeiro jardim do Éden está lá em Ezequiel. Vou dar o texto para você em casa quebrar a cabecinha. Vai ser interessante. Ezequiel capítulo 28. Irmãos, estamos estudando hermenêutica. Essa matéria é fantástica. Vai nos levar numa profundidade nunca antes experimentada por você que até aqui tenha lido a Bíblia. Ezequiel capítulo 28. Abra comigo Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Só vou ler os versículos, você vai anotar, vai ler tranquilamente ao longo desta semana na sua casa, porque aí eu já vou desenvolver uma rápida explicação na próxima aula. Ezequiel 28, 11. Todos encontraram lá comigo? Você que nunca ouviu falar disso, está aqui na Bíblia.
eu vou falar de algo baseado na minha teoria. Eu não estou aqui para expor teorias, irmãos, ainda que a ciência trabalha com muita coisa chamada teoria. Mas a Bíblia não trabalha com teoria, a Bíblia trabalha com fatos, trabalha com afirmações, trabalha com acontecimentos concretos. E aqui eu vou te apresentar um fato, um acontecimento concreto, que ainda que esteja na Bíblia, poucos ao lê-la prestam atenção e observam os detalhes. E por que não observam os detalhes? Porque desconhecem, na maioria das vezes, as regrinhas da hermenêutica e da exegese. Ezequiel 28:11 diz: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio da sabedoria e perfeito em formosura. Começa por aqui. Ainda que o texto fala no versículo 12, rei de Tiro, mas tem algo que salta aos nossos olhos. Esse aqui não é um rei qualquer. Não é um governante humano que você poderia imaginar. O camarada com coroa, trono. Não, 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 não. Porque você vê aqui, ó, tu és o aferidor da medida. Começa por aí. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E aí a coisa fica mais clara no versículo 13. Presta atenção, olha o 13. Estavas no Éden, ou jardim de Deus. Toda a preciosa pedra era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu no teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. De quem Deus está falando aqui? Deus está dando uma revelação ao profeta Isaías, correto? Perdão, ao profeta Ezequiel, desculpe. Deus aqui está dando uma revelação ao profeta Ezequiel. Mas ele está falando de Ezequiel de quem? Satanás. Satanás. Opa! Então quer dizer que Satanás habitava este primeiro jardim do Éden? 100% correto. Não apenas habitava, ele foi o primeiro administrador. Pastor, agora pegou. Calma. Este texto prova com todas as letras que Satanás foi aqui o primeiro administrador do primeiro Éden. Então o Éden de Adão e Eva era outro, completamente diferente. Foi o segundo Éden. Peraí, então existiram duas terras, dois planetas terras, 100%. Agora você vai tremer na cadeira. Existiram duas humanidades totalmente diferentes. Como é que é? Uma em Gênesis 1:1. Era teoria até pouco tempo. De um tempo para cá, de 10, 15 anos para cá, deixou de ser teoria e hoje é fato provado. Então, de Gênesis 1 e 2 para frente, é a reconstrução de uma primeira terra. Aonde estiveram na história da humanidade os homens das cavernas, os dinossauros, os pterodáctilos, o período Jurássico? Foi tudo armação do homem? Irmãos, eu já rodei 6 museus no planeta Terra, na Europa e na África. E ali você vê a ossada desses animais, remontadinho, tudo direitinho. Pastor, o senhor está querendo dizer que os dinossauros existiram? 100%.
Eu sou arqueólogo, sou historiador, sou geógrafo e tenho conhecimento de causa para bater o martelo para afirmar. Eles existiram. Peraí. E os homens das cavernas também? Sim, senhor. O homem Australopithecus, o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magno. Mas aonde eles ocupam a história bíblica? Gênesis 1 e 1. E Ezequiel 28, do 11 ao 14 16, que acabamos de ler. Resumindo, o primeiro homem que Deus criou, o homem das cavernas, tinha tudo: corpo e alma. Sabe o que ele não tinha? Adivinha? Não tinha O espírito. Espírito. Não tinha a imagem e a semelhança de Deus. Pastor, agora o senhor pegou pesado. Peguei pesado. Por isso que diz lá em Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem moral, semelhança espiritual. Aí Deus cria o Homo sapiens, Adão e Eva. E ó, sopra das suas narinas alma vivente. Ou seja, dá a Adão e mais adiante a Eva a eternidade. Resumindo, o homem das cavernas era igual um animal, ou qualquer, morria e acabava. Não tinha eternidade. Mas a partir de Adão e Eva, a eternidade passou a residir dentro do homem. Eu e você temos a eternidade. Por isso que temos que escolher hoje: estar com Jesus ou estar distante de Jesus, estar com Deus ou estar distante de Deus, porque a eternidade ela foi colocada como a alma vivente. Alô? Alguém está entendendo? Pastor, minha cabeça tá dando 3 aviãozinhos. Não, fica calmo. Na próxima aula eu vou dar 10 aviãozinhos na tua cabeça. E até alguns de vocês vão me chamar de herege. Mas eu vou provar que não é heresia, não. Eu vou provar que, ó, é falta de conhecimento básico aqui dentro. E vamos entrar lá no fundo. Eu vou postar aqui no grupo, só para você que gosta de ler. Só para quem gosta de ler. Quem não gosta de ler, fica tranquilo. Alguns livros em inglês. Se você tem facilidade de ler em inglês, eu vou postar aqui no grupo alguns livros que você pode adquiri-los no Amazon, que confirmam tudo isso que eu estou falando a vocês. Deixa eu terminar aqui a aula, porque já são 10:02. A Bíblia não se preocupa em usar termos científicos ou técnicos para explicar ciência, mas a Bíblia está carregadinha de ciência. E digo mais, os cientistas estão, ó, boquiabertos, porque eles estão fazendo descobertas, tanto geográficas, históricas e arqueológicas, ó, baseadas na leitura e no estudo profundo deste livro. Que coisa linda, irmãos. Se os mundanos que não têm o Espírito Santo estão usando a Bíblia para fazerem descobertas assustadoras, e nós, que somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo que em nós habita, porque a gente não se dedica a ir a fundo deste livro e trazer à tona as coisas que já nos foram reveladas, estão aqui. Mas, pastor, está revelado aqui, mas não está revelado aqui. Por isso que estamos estudando. Está tudo reveladinho aqui. Mas o grande problema está em nós, que não ainda estudamos. E quando estudamos, ficamos mais do que boquiabertos. Está tudo aqui. Todas as respostas que o mundo busca, que procura, está aqui, ó. Tudo aqui. Todas as respostas que eu e você buscamos, está aqui. Mas por que não temos essas respostas? Porque não estudamos. Examinai as Escrituras. É o que disse o Senhor Jesus. Então vamos examinar fundo, forte. Para fechar, só para você dizer que eu estou criando uma historinha, Isaías capítulo 14, o versículo 11 também confirma. Vai lá comigo? Isaías 14, do versículo 11 ao versículo 19. Não vamos ler agora, mas você pode conferir.
Isaías 14, do 11 ao 19, fala parecido com Ezequiel 28, 13. Fala sobre o quê? Sobre a queda de Lúcifer, a queda de Satanás lá dos altos céus, porque ele quis ser mais alto do que Deus, superior a Deus, e aí ele seduziu a um terço dos anjos, que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, na figura de estrelas do céu. Outra coisa que eu vou ensinar a vocês é detectar os símbolos na Bíblia. Uma coisa é estrelas e outra coisa é estrelas do céu. Por que a Bíblia faz essa diferença? Resposta: estrelas do céu está se referindo aos anjos. Oh, estrelas está se referindo aos astros. A Bíblia é cheia de códigos. Eu vou ensinar para vocês alguns desses códigos. Vou postar para vocês também um gráfico da Bíblia e da ciência com respeito à criação do mundo, os 6 dias, que na verdade foram os 6 dias da recriação. Vou deixar vocês assim bem preocupados, porque esta matéria vai nos ajudar a entrar numa profundidade nunca antes observada. Dever de casa. Eu não vou deixar vocês assim, ó. De jeito nenhum. Vocês vão funcionar agora. Vocês vão preencher os exercícios das páginas 3, 4 e 5. Puxa lá do PDF, pega uma folhinha de papel e vai respondendo, até a apostila chegar nas suas mãos. Farei de tudo, repito, para enviá-las a partir de quarta-feira, com exceção do irmão João Paulo, que já vai tê-la provavelmente ou amanhã ou na quarta. Já os outros alunos vão receber entre quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo o correio funciona. Ou até na própria segunda-feira, na parte da tarde. Tá? Então, páginas 3, começa lá, né? Podemos estudar hermenêutica bíblica? Então você vai fazer o preenchimento das lacunas. Pode responder numa folha de papel em separado, depois você passa limpo quando você receber a sua apostila. Página 4 e a página de números 5. Isso, porque aí fechamos toda a unidade 1. Isto. E leia o texto de Ezequiel 28, 13 em diante, e o de Isaías 14, 11, que acabamos aqui de apresentar. Leia esses dois textos lado a lado. E vocês vão ver que eles têm enormes semelhanças com respeito a Satanás, a Lúcifer, tá? Que ele foi o primeiro governador, o administrador do primeiro jardim do Éden. Por outro lado, Adão e Eva foram os segundos administradores de um outro Éden. E vamos postar aqui, daqui a pouquinho, né, os livros em inglês que você pode no Amazon adquirir, caso você queira e tenha facilidade de ler inglês, que vão lhe ajudar a entender Bíblia e ciência. E vai estar falando detalhes sobre, né, os dias da criação à luz da ciência. Amém? Deus falou alguma coisinha nesta noite ao seu coração através desta matéria? Isso é só introdução, irmãos. É só uma arrancadinha. Só falou ao William, só falou aos dois Williams, só falou ao irmão Rob, só falou ao irmão... Se não falou, eu vou orar para você se converter. Se não falou, aqui vamos fazer um apelo aqui para alguém se aceitar Jesus. Mas se falou, irmãos, se prepare. Vamos estudar 7 aulas e vai ficar curto. Vai ficar curtinho essas 7 aulas para estudar. Nós vamos estudar o restante deste mês de março e todo o mês de abril, as segundas-feiras de abril, esta matéria que era digna de estudar 3 meses, mas a gente não quer fazer o curso médio tão enorme no seu tempo, né? Mas vamos ocupar 7 aulas para estudar hermenêutica e exegésica bíblica 2. E a minha oração, que o Espírito Santo aumente no seu coração mais ainda a fome pela palavra de Deus,
aumente a sua sede por esse livro. Eu fico triste hoje que muitos na igreja do Senhor estão com pouca fome e pouca sede deste livro. E para piorar, vejo isso em muitos obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, sem nenhum interesse em comer este livro. Mas eu oro por sua vida, meu irmão, que você tenha fome e muita sede desta palavra, deste pão rico que é descido dos céus. Muito obrigado a vocês que puderam estar conosco aqui hoje. Obrigado, William Souza, Kleber Silva, irmão José Oliveira. Obrigado, William Carvalho, irmão Wilson, irmão Sidney, né, que hoje fez o papel daquele personagem da Marvel, não é? O The Flash. Ele foi e voltou mesmo, com força. Deus abençoe e sustente a sua vida, irmão Sidney. Irmão Robson, quando eu crescer, vou ser mais bonito que o irmão. Mas eu quero ter uma boa notícia. Eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir ser mais bonito que o irmão. Aonde eu pude crescer, cresci, né? Eu já paro no caminho, né? Mas sua esposa, quem diga, né? Meu esposo tá bonito, né? Tá mais jovem, mais cuidado, né? É sua esposa que lhe cuida bem. Obrigado, irmão João Paulo. Olha, irmão João Paulo, o coração aqui tá batendo forte. Que bom, né? Chegou a hora de estarmos juntos. Irmão Agrimar, Deus continue lhe usando, lhe abençoando muito, muito, muito. Também Renato, que não pôde hoje estar com a câmera ligada, mas oramos a Deus que na próxima a aula vai estar tudo certo. E Orsino, dá uma melhorada aí, né? Nessas lições de informática de segunda-feira que vem, com esse computador bonito e novo, que Jesus lhe ajude, que possamos lhe ver e lhe ouvir, querendo assim Deus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Vamos pedir ao nosso irmão João Paulo, né, que está estreando aqui conosco, né? Ele está fresquinho, igual a alface na hora da colheita. Quando ele está fresquinho, né? E é o mais jovem aqui, tem 17 anos só, irmão João Paulo. Então, como ele é o mais jovem, ele vai estar orando a Deus, agradecendo a ele, fechando esta primeira aula de hermenêutica e exegese bíblica. Não se esqueça, dentro de 1 hora, como muito, já vai estar postado o link no grupo, caso você queira rever esta aula de novo. Irmão João Paulo, agradecendo ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, pela vida do nosso pastor Prestes, que está disponibilizando, Pai, o seu tempo, a sua coragem, Senhor, para poder dar essa aula de hermenêutica, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada aluno, Senhor, que se dispôs hoje a estar nessa aula, Senhor, e todos aqueles também que não puderam participar hoje, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, na Tua graça, a Tua sabedoria, Senhor, para que nós cresçamos em graça e sabedoria, Pai, diante dos homens e diante do Senhor, Pai. Assim podemos seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e pregar o Evangelho com eficiência, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Nós pedimos e agradecemos o Senhor, Pai. Toma, Senhor, esta noite em Tuas mãos, cuida de nossos sonhos, ó Pai, de nossa vida e da vida da família de cada um que está aqui, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Você que já fez o pagamento da mensalidade do mês de março, muito obrigado, de coração. Você que ainda não fez, lembre-se, até o dia 31 está em tempo sem a multa de $10. Não esqueça, até 31, de hoje a 31, pagando a mensalidade de março sem a multa de $10. Passou no dia 31, não esqueça de incluir os $10. Vamos então ao nosso lema para fechar? Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Agora. É necessário que ele cresça. É necessário e que ele eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória
E o poder, ó, Sim. devolve Glória a o Deus. coração de cada um de Glória a Deus. vocês. Deus abençoe a todos. Abençoando o Amém. final de segunda, abençoando a semana. Vejo vocês próxima quarta, quarta coisa nenhuma. Próxima segunda, dia 24. Vocês foram na minha quarta, né? Não, é segunda, Eita, glória. 24 de março, se Deus quiser. Bons sonhos. Deus os abençoe, a paz do Senhor, e obrigado pelo seu esforço em estar Amém. aqui conosco. Deus abençoe. Daqui a pouquinho já está o vídeo aí à disposição. Deus abençoe, a paz do Senhor a todos. Amém.